Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre os números também às vezes nos enganam, né? Eh, Esse assunto tem um pouco a ver, né? Acho que muito com eh, como que a gente tem lidado com os números hoje em dia, né? Principalmente dado que a gente tem usado mais a internet, né? Mídias sociais, e eles usam métricas, né? Muito interessantes para distribuir nossos conteúdos, para ver o quanto que o nosso conteúdo tem valor, né, por assim se dizer. Então eles vão ver quantos views, o tempo que cada um assiste, quantos likes tem, quantas pessoas compartilham. E é lógico que tudo isso tem um certo valor, né? Ou é uma medida interessante, às vezes, para você ver como que seu canal está indo, como que você que se os seus conteúdos estão sendo interessantes para as pessoas ou não, né? Mas os números não dizem tudo. E é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje. Eu sou Lincoln Atmaran e esse é o canal Já Pensou, um canal sobre terapias e reflexões. Na verdade, essa reflexão ela já tinha algum peso para mim, mas talvez mais em um outro sentido, não no que eu estou falando agora. Mas depois de ter começado o canal do YouTube, né, e de estar postando coisa no Instagram, né, eu ainda sou bem iniciante nessas coisas, ainda tenho muitas dificuldades, muitas coisas a melhorar, né? Então, eu acho até interessante, né, que conversando com algumas pessoas, né, sejam amigos, sejam familiares, né, em festas e coisas assim, eles alguns deles me dão dicas, né, sobre como melhorar o canal, e isso eu acho bom. Algumas dicas eu não sei como incorporar ainda, né, ainda tenho que trabalhar muito, ainda tenho que melhorar muito, mesmo nas questões básicas, técnicas básicas, né, de como fazer o conteúdo, edição de vídeo, qualquer que seja a questão, né? Tem muitas questões, eu sei que ainda dá para melhorar, mesmo a minha forma de falar, de repente, trabalha a minha naturalidade, não falar tão monótono, né? Agora, é lógico que tudo isso é importante, é, e eu acho interessante, assim, que em certa medida, tenho poucos seguidores, né, nesses canais. Eu vejo que tem talvez umas 40 pessoas que assistem pelo Instagram, tem acho que 20 seguidores só no YouTube, né? Então não é muita gente assim que segue meu canal ou que acompanha meus conteúdos, mas em alguma medida, por mais que eu queira crescer, né, eu tenha a expectativa talvez de algum dia ter mais gente que siga o canal, de repente. Eu acho que isso é uma consequência, né? Se o conteúdo for legal, se as pessoas forem se engajando, aí eu acho que é interessante que o canal cresça, mas não vejo isso como um objetivo, né? Uma meta, por assim se dizer. Então não é que eu vou ficar procurando qual a melhor forma de crescer rápido, até porque eu acho assim que, como eu disse, né? Ainda tenho muitas coisas a melhorar, então às vezes até acho legal que ele cresça mais ou menos devagar na medida do que eu posso ir me desenvolvendo, né? Até como produtor de conteúdo. Então, eu não vejo como uma coisa negativa, propriamente dito, né? Estar crescendo devagar. E por um outro lado também, a questão, né, dos números enganam, né? Eu observo um outro aspecto, né? Que é aquela da qualidade antes da quantidade, né? E é lógico que não tem muito como uma métrica, né, para você medir essa questão, né, se a qualidade das pessoas que estão me seguindo tá boa ou não, né, ou
quanto que é a quantidade, né, os números que a gente tem ou não nessas mídias, né? Mas eu acho interessante observar, né, que eu, por exemplo, fico surpreso, né, porque algumas pessoas que eu nem sabia que estavam assistindo o canal, que tinham visto o conteúdo, às vezes comentam, ah, eu vi o seu vídeo, eu achei interessante, né? Ou mesmo essas pessoas que vieram fazer comentários ou tentar me ajudar, né? Eu vejo que elas se importam, elas falaram, nossa, achei o conteúdo legal, mas se você fizesse de um outro jeito, né, melhorasse algumas questões, aí você poderia alcançar muito mais gente. Então, assim, eu vejo como um incentivo e é muito gratificante, né, ver um pouco disso, que as pessoas estão, pelo menos, gostando do conteúdo. Algumas pessoas têm comentado, têm falado isso quando me encontram pessoalmente, né? Então, assim, eu não tenho muito like para poder dizer que, ah, nossa, meu conteúdo, o pessoal tá gostando. As pessoas, eu vejo que algumas pessoas assistem sempre, então isso também me é uma métrica interessante, né? Eu falo, poxa, essas pessoas estão voltando toda semana, eu posto, e algumas delas assistem toda semana, ou pelo menos sempre vejo ali a, o rostinho delas ali no Instagram, né? Aparece como, ah, deu uma olhada, né, no conteúdo. Então, esse tipo de coisa, assim, pra mim é uma métrica de talvez eu não tenha muitos seguidores, mas alguns dos seguidores realmente estão seguindo de verdade ou se importam com o conteúdo. Então, pra mim, isso às vezes é mais importante do que ter um monte de gente que me segue e que, na verdade, ah, deu o nome ali, colocou como seguidor, mas na verdade nem acompanha o conteúdo, ou nunca assistiu o conteúdo, colocou porque gosta de mim ou porque, não sei, só porque me conhece, né? E eu falei para seguir. E eu acho que isso engana, né? Engana algumas coisas e você se engana, né? Você acha que tá indo muito bem e que seu canal tá muito bom. E às vezes não está crescendo da maneira que deveria, talvez, né? Até porque se você cresce achando que está tudo bem e na verdade você ainda está nesse auto-engano, aí chega uma hora que a bolha pode estourar, né? Que você pode descobrir que, poxa, ninguém me deu um toque que o conteúdo estava uma bosta, né? Aí às vezes as pessoas nem assistiam para saber que o conteúdo estava ruim, né? Para te dar esses comentários, esse feedback. Então, o fato de ter pessoas, né, que estão assistindo, que estão me dando feedback, que estão preocupadas, né, em como que eu posso crescer, que estão me perguntando o que que eu pretendo com o canal, né, que talvez provavelmente não ficou muito claro, já que eu já tive algumas pessoas me perguntando. E é lógico que, assim, o canal por mim acaba tendo dois objetivos, né? Um mais pelo lado de tentar ajudar as pessoas, né? Trazendo reflexões, trazendo um ponto de vista diferente. E com isso, às vezes, a pessoa quebrar os padrões que ela já tem, né? Os padrões mentais que deixam ela dentro da caixinha, que é o que todo mundo fala, né? Pensar fora da caixa. Você tem que quebrar a caixa, tem que descobrir que você está dentro de uma caixa, né? Então, um pouco essa que é a ideia, assim, para vocês, né, que assistem ao canal. E da minha parte, eu acho interessante, porque eu vou observando, né, o que que eu vou observando em mim que eu trago para o canal, né, como conteúdo. Mesmo quando alguém me dá alguma dica, às vezes eu falo, então, eu não consigo colocar isso em prática ainda, pelo menos, né, porque eu tenho algumas questões a me trabalhar. Então, por exemplo, mesmo essa de querer expandir muito rápido, é, eu tenho questões assim com vendedores, né, ou com um marketing talvez como ele é feito. Então, esse negócio de, ah, venham, comprem, né, venham, assinem o canal, sigam, deem like, ficar pedindo muito essas coisas é uma questão para mim, é difícil para mim. Então, eu não vou, não acho, não gosto disso, né? É, não gosto quando os outros ficam fazendo isso demais e por isso eu não gosto de fazer.
E é lógico que, mesmo alguns canais que eu sigo, eu percebo que às vezes eu assisti o conteúdo inteiro, eu gostei do conteúdo e eu esqueço de dar o like, esqueço de seguir o canal. Então, é importante fazer essa chamada, né, para seguir, para dar like. Eu sei que é. Eu ainda acho engraçado fazer. Eu comecei a colocar um sticker para ver se as pessoas vão seguir ou não, se vão dar like. Isso também não é que é tão importante para mim, né? Por enquanto ainda é uma coisa assim só. Eu tô testando, eu tô aprendendo. Então para mim é um trabalho de aprendizado, né? Como que eu posso, o que que eu posso fazer? Como que eu posso postar um conteúdo? Será que eu consigo postar conteúdo semanal? Então tudo isso ainda para mim é um exercício, né? Eu ainda não sei mexer nas mídias sociais, eu quase não usava essas mídias sociais. É, Se alguém observar mesmo, vocês veem que tem um pouco posts, fora os stories, né, que eu tô postando para colocar, para divulgar um pouco o canal, ou shorts que eu faço no YouTube, né, que são a mesma coisa que os stories que eu posto no Instagram e Facebook. É, Então, ainda assim, essas mídias eu nem tinha Instagram antes de começar a postar alguma coisa de conteúdo, né? Que eu comecei pelo atimaran.km, né? Ainda não continuo postando da forma que era, né? Eu mudei para esse formato de vídeo, mas eu sinto um pouco às vezes ainda de dificuldade, né? Até de exposição, né? Eu não gostava de aparecer em fotos, ainda tenho um pouco essas questões. Então eu vou observando, né? Ah, por que que eu ainda não consigo fazer algum tipo de coisa, né? Eu não consigo melhorar. Ah, eu tenho dificuldades de repente, com edição de vídeo. Ah, eu tenho dificuldade de aparecer, eu tenho dificuldade de falar em público, eu tenho dificuldade às vezes de expor as minhas ideias assim abertamente. Então, tudo isso, assim, para mim, são coisas que eu vou trazendo questões para me trabalhar. Então, acho que, assim como eu pego questões, né, que eu tô tendo dificuldades para expor aqui, para me trabalhar, é, eu acho que é importante vocês também pegarem as questões que eu coloco aqui, às vezes, para ver, como que eu estou enxergando minha vida, como que eu estou fazendo as coisas, e se trabalhar. Em parte também é lógico que para quem achar interessante a forma de eu ver o mundo ou de eu expor as coisas, também é algo que eu uso para fazer a terapia, né, a psicoterapia. Então, se tiver interesse, pode entrar em contato. Eu faço atendimentos online também, então não é a distância que é um maior problema também. Lógico que às vezes a pessoa vai falar, pô, mas eu não sei como que ele trata. Marca a agenda, a gente conversa, faz uma conversa sem compromisso, e aí eu explico mais ou menos como que é a terapia, ou vejo como que eu poderia ajudar, né? E em termos é isso, é uma forma de divulgação, né? Da forma que eu tenho de pensar, né? Caso alguém tenha interesse em fazer a terapia, é uma forma de me trabalhar, né? De eu observar coisas que eu tenha dificuldade e tentar dar passos para melhorar, já que as pessoas às vezes vêm me cobrar, me falar que poderia melhorar alguma coisa nos vídeos e eu observo que é verdade, eu sei que tem muito a melhorar. Então mesmo eu tinha uma característica muito perfeccionista, eu ainda tenho, na verdade é forte ainda em mim, mas eu comecei a postar exatamente para quebrar um pouco esse padrão, né, de ter que saber tudo antes de começar, de ter que planejar demais antes de começar. Então, na verdade, eu cheguei a ver vídeos sobre SEO, né, como que o YouTube trabalha e algumas coisas assim, sobre marketing também, storytelling, e acabei não colocando muito disso em prática, né? Mas até para eu parar de dar desculpa, eu ainda não sei o suficiente para começar.
não querer algo pronto antes de começar. Então, eu tô usando essa plataforma em alguma medida até para entender. Eu comecei, ok, e com os feedbacks aí que eu vou começar a direcionar um pouco melhor o que eu preciso trabalhar melhor, né? Como, por exemplo, qual é o meu propósito aqui nesse canal, né? Que aparentemente está ainda, né, meio confuso. Então, várias dessas questões, elas vão aparecendo com o tempo, né? E se eu não tivesse colocado, talvez eu não tivesse trabalhado nenhuma dessas questões. Então, assim, é lógico que mesmo na sua vida, no normal, né? Às vezes a gente se baseia em números, né? Quanto que a gente ganha para saber se a gente está bem ou não, né? Quantos amigos a gente tem, por exemplo. Mas eu falo dessa questão dos números até para você parar e refletir se esses amigos que você tem, né? Você tem muitos amigos, mas será que eles te acompanham? Será que eles estão lá nas horas que você precisa? Será que eles são só amigos para brincar na hora da farra, mas na hora que o bicho pega eles fogem, né? Eles desaparecem. Então, olhar um pouco às vezes a qualidade de com quem você anda, é, seria até uma questão que cairia mais no que é aparência versus essência, né? Que mesmo isso já, lógico, daria para expandir para outras questões, talvez até faça um vídeo depois, mas é um pouco parar de olhar só esses números, né? E achar que o número vai dizer o quanto que você tá bem, ou tudo bem, é uma base, né? Mas que ela não seja única. Bom, essa era a reflexão de hoje. Espero que tenha sido legal para alguns de vocês. Se gostaram, deixem um like, né? Podem curtir, né? E seguir o canal se quiserem. E eu vou ficando por aqui. Até mais.